Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É bom a gente chegar aqui na igreja e escutar um testemunho, né? É muito bom. É saber que o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida, amém? Isso é fundamental, amados. É fundamental. É tremendo a gente saber que o Espírito Santo tem. E que move as pessoas. O testemunho foi aquilo que Jesus Cristo disse, né? Recebereis poder. Que poder é esse que nós vamos receber? É o poder do Espírito Santo. Para quê? Para ser testemunha do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos move. Quanto mais você buscar, mais Deus vai operar e vai mostrar para Ele que Ele quer usar você. Amém, queridos? É muito bom eu ouvir isso. Eu queria abrir a palavra de Deus, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Versículo 6. Amém? Gálatas capítulo 6, versículo 6. Diz a palavra do Senhor: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, amém? Todos estão prestando atenção? Porque pois aquilo que o homem semear, isto também ele vai colher, ele vai ceifar. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, com letra maiúscula, do Espírito Santo, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém, queridos? Eu vejo esse texto aqui importante no sentido de saber que cada ato seu é uma semente. Cada palavra sua, ela é uma semente, né? E se nós semearmos aquilo que vem do Espírito nós vamos colher a bênção de Deus. E isso é fundamental para nossas vidas, né? Então, quando você faz algo para o próximo, domingo eu ia pregar sobre o próximo. Quem é o teu próximo? Ia falar sobre o bom samaritano. Devo pregar talvez domingo que vem, não sei, se Deus assim quiser. Porque a gente tem uma pessoa para fazer o bem. O bom samaritano foi isso. Justamente, ele estava passando por um caminho, mas aí passou um cristão, passou um crente, passou um sacerdote. E quando passou por um local, viu uma pessoa caída que foi assaltada e estava machucado no chão. Mas o sacerdote fingiu que não viu. Isso é uma semente ruim. Aí veio um levita. O levita passou, não, estou ocupado, estou cheio de coisa para fazer, e deixou o rapaz no chão. Aí veio um samaritano. Isso é uma parábola de Jesus, né? Por que Jesus falou do samaritano? Porque todo judeu odiava o samaritano, achava que o samaritano era pecador, era uma raça misturada, que se misturou com os assírios e tudo. O samaritano foi lá, passou vinho, passou óleo, né, e levou ele para uma estrebaria, para uma hotelaria, e deixou ele lá e deixou dinheiro para ele. E falou assim: se ele gastar mais alguma coisa, quando eu voltar eu te pago. Aí ele perguntou: quem é o próximo? Quem foi o próximo desse rapaz que entendeu ele? O próximo foi justamente esse samaritano. Deus quer que a gente semeie coisas boas. Por onde você passar, que Deus possa te usar. Por onde você estiver, saiba que Deus é contigo.
Saiba que Deus quer fazer algo através de você. Porque o Espírito Santo faz isso. Ele quer trabalhar. Ele veio ao mundo para trabalhar. E é por isso que ele está na igreja. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Por isso que ele diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Porque quem fizer algo de bom, com certeza Deus vai recompensar. Coloque sua vida diante de Deus, nesse momento. Pense sobre os seus atos. Todos os atos, independente. Às vezes você faz uma coisa, está chateado, e faz alguma coisa que de revolta, de nervoso, de ira. Isso acontece. Mas você tem que reconhecer os seus erros, se arrepender dos seus pecados. Coloque sua vida diante do Senhor. Deus quer falar com você nessa noite. De repente Deus pode puxar a nossa orelha. É para que nós entremos na aliança, no concerto com Deus. Senhor, em nome de Jesus eu entrego a tua igreja nas tuas mãos. Todos aqueles que estão em casa, Senhor Deus, que eles possam estar ouvindo e sintam a vontade de estar aqui, né? Porque aqui está quentinho, Senhor. Porque o Senhor está aqui conosco, Pai. O Senhor nos agasalha, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá palavra, Pai. Pai, ministra no coração de cada um de nós, ó Pai, a tua unção, a tua graça, o teu amor, a tua força, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos nunca nos distrair quando a presença do Senhor está presente. Quando o Senhor está presente, nós queremos estar ligados no Senhor para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, Pai, para que possamos andar de acordo como o Senhor quer, andar em espírito, andar em verdade, andar em amor, em nome e por amor de Jesus Cristo. Vamos adorar ao Senhor, vamos louvar a Deus. Coloque seu espírito de adoração, né? Para adorar, para clamar a Deus em nome de Jesus.
Glória a Deus sobre a sua vida. Ele quer derramar o Shekinah dele. A glória do Senhor sobre você. Inunda o meu ser. Amor. Amados, o Shekinah é a glória manifesta de Deus. Se ela se manifestar em nós, às vezes a gente não consegue ficar de pé. Se o Shekinah derramar, como derramou em 2 Crônicas, capítulo 7, a glória do Senhor encheu o templo. Coloque sua vida diante do Senhor. Coloque seu problema diante de Deus. Coloque sua vida diante do Senhor. Coloque a sua situação financeira, coloque a sua saúde, coloque a vida da sua família diante do Senhor. Derrama Shekinah, derrama glória, Senhor. Derrama tuas glórias. Derrama tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios desse amor. Amado, continuando na presença de Deus, uma das coisas que a gente tem que aprender com Davi. A Davi fez tanta coisa errada. A gente não deve, mas faz. Eu faço. Às vezes a pessoa, pastor, você é santo, você está pregando ali, você é muito santo. De jeito nenhum, mas eu preciso da graça, da misericórdia de Deus. Mas uma coisa que eu acho, eu creio, eu tenho certeza, que cada um dos crentes tem que buscar. É um coração segundo agrada a Deus, que não é o coração de Davi. Quando chegava para Davi e falava, Davi, você errou, você pecou. Davi chegava e falava assim, eu pequei, eu errei, me perdoa, Senhor. Eu não sou certo, eu não quero ter razão. Se alguém quer ter razão comigo, vai ter, porque eu não vou discutir. Então você tem que colocar isso diante do Senhor, a sua vida. Eu quero nesse momento, Ele vai estar tocando aqui, que você peça perdão dos seus pecados. Tem pecados que você faz e nem sente que está pecando. É pecados da ignorância. Tem pecados que você sabe, que você pede perdão. Coloca a sua vida e pede para Deus, como o Davi fala no Salmo 139. Vê se há em mim algum caminho. Repete comigo. Vê se há em mim algum caminho mau e me perdoa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa os nossos pecados. Cada um aqui teve uma situação na sua casa, com sua família, com sua esposa, com seu filho, no trabalho. A gente perde a paciência às vezes, Pai. O Senhor sabe disso. E tu disseste a tua palavra em João, 1 João capítulo 2, versículo 1. Né? Se por acaso a gente pecar, a gente não deve pecar, procurar não pecar. Nós temos um advogado junto do Pai. Ele é justo e Ele perdoa o seu pecado. O Senhor Deus perdoa os pecados da nossa igreja. Perdoa os meus pecados. E às vezes eu pego, se eu tenho orgulho, se eu tenho alguma coisa que não agrada, que machuca, que fere alguma pessoa, me perdoa, Senhor. Como Davi pedia perdão, fez coisas erradas, o Senhor falou, ele tinha um coração, porque tinha um coração perdoador, tinha um coração arrependido. Para carregar o teu espírito, para viver com o teu espírito, eu preciso do teu perdão. Eu preciso do teu perdão. Amém?
Glória a Deus. Estenda a sua mão na direção da sua casa, mais ou menos. Vamos orar para nossa família, nossa casa. Em nome de Jesus, Pai, estendemos as mãos para a nossa casa para profetizar, para que tudo aquilo que não agrada o Senhor seja retirado. Pai, em nome de Jesus, visita o lar que moramos, né? Pode não ser nem nossa casa própria, mas é onde nós descansamos ali. Repete comigo, igreja, fala: Senhor meu Deus, envia os seus anjos com vassouras de fogo, varre todo o lixo espiritual, Senhor Deus. Tudo aquilo que é doença, que é pecado, tristeza, tudo aquilo que é mágoas, pecados do passado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que não haja nenhum rastro de malignidade. Em nome de Jesus, toda maldição seja quebrada. Em nome de Jesus, toda palavra contrária, toda praga não chegará em nossa tenda. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus, enche a nossa casa com os frutos do Espírito, com o teu amor, com a tua paz, com a tua benignidade, com a tua bondade, com a tua fidelidade. Que haja somente amor, compreensão, comunhão, oração, todas as virtudes, Pai, do teu Espírito. Que a nossa casa seja cheia da tua glória, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Sabe? Como? Que sobre nós derrama tua Shekinah sobre nós. Não experimenta o Senhor de pé, tamanha é tua glória sobre nós. Derrama, Senhor, enche essa casa da tua glória, Senhor, sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é tua glória sobre nós. O Espírito sobre nós. Aleluia. Derrama teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanho é seu poder sobre nós. Tamanho é seu poder sobre nós. Fala assim: eu me sinto cheio. Eu me sinto Cheio de cheio. Mas eu não sei se estou não. Está sim. Não é. Fala que eu estou cheio do Espírito. Eu estou cheio do Espírito. E eu estou cheio do Espírito Santo também. Aleluia, Jesus. Manhã tua glória sobre nós. Tamanha é sua glória sobre nós. Oh, glória, amém, Jesus. Chama a irmã Ana para vir trazer uma mensagem da palavra de Deus. Eu deixei ela lá no quarto, lá trancada. Ela ficou conversando com Deus. Ah, vem ela.
meu mozão, minha guerreira. Senhor, em nome... Ih, ela trouxe um limão. Senhor, em nome de Jesus, Pai, encha do teu, já encheu, transborda agora, Pai, do teu espírito. Sinto fogo na minha mão, Pai. Derrama a tua glória sobre a vida dele. Meu Deus, como tem fogo aqui, Pai. Xere canta labaxaia, ele canta labaxei, manda labaxaia. Fala com ela, Pai, usa a tua serva, Senhor. Meu Deus, quanto poder, derrama esse Shekinah. Xere canta labaxaia, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Manifesta o teu poder sobre a vida da tua filha, em nome e por amor de Jesus. Usa ela, Pai. A paz, irmãos. Amém? Conforme o pastor falou, conforme o pastor falou, ele não sabe qual é a palavra que o Espírito Santo me deu, mas vocês vão entender quando eu falar. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João 3. Amém? João capítulo 3. Rapidinho de achar, está entre Gênesis e Apocalipse. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Agora o versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Amém? Então, o versículo que o Senhor me deu é o 5. Jesus respondeu para Nicodemos: em verdade te digo. A igreja repete: quem não nascer da água e do Espírito. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, porque ela já é viva, Senhor. Só de ler, Pai, ela já, Senhor, traz alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, Pai. Senhor, agora traduz aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Com cada um de nós nesta noite, eu me incluo também, Senhor, para que o Senhor possa, Deus, estar a cada dia, Pai, fazendo a tua vontade nas nossas vidas, Pai. E que o Senhor, o teu Espírito prevaleça nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Pode sentar. O Senhor falava comigo e hoje eu quero
trazer para nossas vidas e falar um pouco sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que ele faz nas nossas vidas? Nicodemos, ele foi perguntar para Jesus, porque ele ouvia falar de Jesus e ele queria saber o que era. E ele perguntou, mas como é que eu posso nascer de novo? Na nossa, na ignorância espiritual dele, ele pensava que nascer de novo era voltar para a barriga da mãe. Se a gente falar para um ímpio hoje, tem que nascer de novo. O ímpio não vai entender, como Nicodemos não entendia. Mas nós que já temos o Espírito Santo, amém? Você tem o Espírito Santo? Amém? Nós entendemos, e se não entendemos, temos que procurar entender aquilo que o Espírito Santo faz e quer fazer nas nossas vidas, a partir do momento em que nós nos chamamos filho de Deus. Eu sempre digo que levantar a mão para Jesus é fácil. Muitos até levantam a mão para Jesus na empolgação. Escutam uma palavra, acha bonito, aí vai, levanta a mão. Mas levantar a mão para Jesus é a primeira coisa. O que vem depois é o que importa. Como vai ser o caminhar daquele que levantou a mão para Jesus? A diferença que vai fazer o Espírito Santo dentro de nós. Qual a diferença que o Espírito Santo está fazendo na minha e na sua vida? Qual a diferença que o Espírito Santo está mostrando para o mundo? A diferença da Ana antes e da Ana depois de Jesus. E o Senhor falava no meu coração. E é sobre isso que eu quero meditar hoje com os irmãos. Qual a diferença que o Espírito Santo tem que fazer se nós deixarmos nas nossas vidas? A partir do momento em que nós entendemos o que é aceitar Jesus. O que é levantar a mão para o Senhor. Porque até o dia que eu fiz isso, eu não entendi a diferença. Eu ia na missa, eu achava que tomar lá a hóstia uma vez, quando eu achava, minha mãe me levava muito em procissão, minha mãe me levava para no dia de Corpus Christi, acho que era Corpus Christi, não sei, num dia que botavam uma estátua de Jesus lá na igreja e ela me obrigava a beijar aquela estátua gelada. Eu ficava horrorizada com aquilo. Mas eu não entendia qual era o plano de Deus. Porque eu não tinha o Espírito Santo dentro de mim que me discernia a palavra do Senhor. Mas quando eu entendi, quando eu levantei a minha mão para o Senhor e fiz o Espírito Santo entrar dentro de mim, morar dentro de mim, eu comecei a entender a diferença da Ana antes e da Ana depois. Daquilo que Jesus queria que eu fosse depois de eu me chamar filha de Deus. E essa diferença a gente só consegue, amados, quando o Espírito Santo, a gente deixa o Espírito Santo agir na nossa vida. Quantos de nós, irmãos, já participou de ministrações na igreja, aonde é derramada a unção do Espírito Santo? Quantos de nós acabamos de vir de um retiro, aonde o poder de Deus foi grande? E se nós olharmos para muitos irmãos, não vamos ver diferença.
Porque o Espírito Santo não é um oba-oba, ou a gente aceita a mudança que Deus quer fazer na nossa vida, ou não adianta, vamos ficar do mesmo jeito. Quem é o Espírito Santo para você? Você consegue entender que o Espírito Santo é o próprio Jesus dentro de você? Que aquilo que você faz da porta daqui para fora, você pode estar envergonhando o nome de Jesus? Com os atos, com os meus atos, eu posso envergonhar. Mas nessa noite, o Espírito Santo quer nos mostrar, querido, que se a gente deixar, Ele faz toda a diferença na nossa vida. Nós acabamos de cantar. O pastor não sabia que eu ia trazer essa mensagem do Espírito Santo. E ele, não sei se foi ele que pediu, se foi o Ministério de Louvor, derrama a tua Shekinah sobre mim. E o Senhor derrama. Mas eu quero te perguntar, para quê? Por que Ele vai fazer isso? O que isso vai mudar? E muitos de nós, amados, nós achamos que ser cheio do Espírito Santo é falar em língua. Achamos que ser cheio do Espírito Santo é sapatear, é rodopiar, é ficar todo arrepiado, é chorar, é orar bonito, é pregar. Não, amados, não é isso. Nada disso demonstra que você ou eu estamos cheios do Espírito Santo. Porque isso pode ser um momento, isso pode ser um talento que Deus te deu, mas não quer dizer que você está cheio do Espírito Santo. Porque quando você passa dessa porta para fora, aí você não vai ficar sapateando, nem rodopiando, nem falando em língua alto, mas o teu testemunho, o meu testemunho, aquilo que nós fazemos é que vai demonstrar se estamos ou não cheios do Espírito Santo. A falta de estar na casa do Senhor, de sentir falta de estar na casa do Senhor, vai mostrar se você está cheio ou não do Espírito Santo. Porque muitas coisas, irmãos, nos tiram de estar na casa de Deus. Muitas. O cansaço, porque estamos chateados porque o irmãozinho não falou comigo, estamos chateados porque o pastor não me cumprimentou, estamos chateados porque eu não vou com a cara daquele irmãozinho. Irmãos, se você está cheio do Espírito Santo, essas coisas não podem existir. Não podem existir. Se você quer passar dessa porta para fora e ser testemunha do Deus que você serve, que você e eu dizemos que servimos, a nossa mudança tem que começar aqui na igreja. Porque é aqui que o Senhor nos muda e nos transforma. Porque, irmãos, nós aqui não somos nem tantos, mas numa igreja grande, nós não temos que gostar de todo mundo, mas temos que amar a todos. Não temos que andar com todos, mas temos que amar a todos. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Isso é demonstrar que realmente Jesus está fazendo diferença na nossa vida. Estar cheio do Espírito Santo é quando a luta chega e você fica firme, você chora, você reclama, você vai nos pés do Senhor, você às vezes até questiona a Deus, mas você fica firme, porque o Espírito Santo está dentro de você e isso ninguém tira, a não ser eu mesma.
Quantos irmãos, amém? Nós chegamos de um retiro, irmão. Essas cadeiras eram para estar cheias, pelo menos daqueles que foram para o retiro. Mas cadê o povo? Ninguém fica cansado, irmãos. Já quantas vezes nós já ouvimos isso, mas eu vou repetir. Ninguém fica cansado para ir numa festa. Mas fica cansado porque trabalhou, porque Deus deu um emprego, porque você tem um alimento sobre a tua mesa, mas quando chega na hora do culto, você não vai para agradecer a Deus. Porque está cansado, porque tem que arrumar casa, porque tem tantas outras coisas na frente do Senhor. E isso é porque o Espírito Santo não está em plena dentro de você, não está pleno dentro de você. Eu vou até confidenciar uma coisa aqui. Todos sabem, não precisa, né, comentar muita coisa. Foram uns 2 meses, mais ou menos, não sei, que passamos muita luta lá em casa. Minha vontade era chorar. Minha vontade era não vir na igreja. Porque eu falei, Senhor, eu não quero ir na igreja para ficar chorando. E o Espírito Santo que estava dentro de mim falava, se arruma como você sempre se arrumou e vai para a igreja. Porque você vai lá me cultuar, porque você vai lá me adorar, porque você vai lá, porque você me ama. Irmãos, no primeiro dia que eu vim aqui toda arrumada, eu falei, o que os irmãos vão pensar de mim? Eu estou passando tanta luta, estou pedindo oração pela vida do pastor e vou chegar lá toda arrumada como se nada tivesse acontecendo. E Deus falava no meu coração, você não vai para agradar a homem, você vai para agradar a mim. Se arruma assim como você sempre fez e vai me adorar. Irmãos, eu não estou dizendo que eu sou perfeita, muito pelo contrário, ainda preciso muito que Deus me conserte. Mas eu procuro fazer a vontade de Deus. Eu procuro testemunhar o Jesus que eu vivo. E a gente só consegue isso quando o Espírito Santo está dentro de nós, borbulhando. Quando o Espírito Santo, ele faz parte da nossa vida. Quando o Espírito Santo, ele age dentro de nós. Quando nós deixamos o Espírito Santo agir e o pecado sair, irmãos. Porque o pecado só vai sair de dentro de nós quando o Espírito Santo entrar. Quanto mais o Espírito Santo entra, mais o pecado sai. É fácil? Não. É orando, é jejuando, é lendo a palavra, é participando dos cultos. É estando em comunhão com os irmãos, é fazendo a vontade de Deus, é cumprindo a palavra de Deus, é sendo obediente à palavra de Deus. Mas hoje, estamos dentro da igreja muitas vezes, cheios de conhecimento, sabemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Estamos cheios de teologia, cheios de títulos, mas muitas vezes vazios do Espírito Santo. Vazios de Deus dentro de nós. Assumimos algo para fazer para Deus, e a palavra de Deus diz que ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente, de qualquer maneira, só quando quer. Eu aprendi isso, irmãos. Eu tive um pastor abençoado, pastor Arlindo Mendes. E desde a primeira vez, no primeiro dia que ele colocou algo na minha mão para fazer, eu procurei fazer com zelo, procurei fazer da maneira melhor.
Porque eu não estava fazendo para ele, eu aprendi que eu estava fazendo para Deus. Eu aprendi que aquilo que Deus colocou na minha mão, o talento que Deus me deu para fazer, seja ele qual for, seja ele até para varrer a igreja, para lavar o banheiro, seja aquilo que Deus colocou na minha mão, eu tenho que fazer da forma correta. Porque ai daquele que fizer a obra de Deus. Quando a gente fala isso, a gente acha que é só quem está aqui. Não. Se Deus colocou algo na tua mão para você fazer, procure fazer com zelo, da melhor maneira. Não adianta. Não adianta vestir capa de crente. Não adianta colocar uma vestimenta de crente quando passamos da porta para dentro e quando saímos, somos às vezes piores do que muitos ímpios na nossa maneira de agir. E eu pela misericórdia de Deus, irmãos, quando eu entendi o que era servir a Jesus, quando eu entendi por que eu levantei, porque eu fui muito resistente, irmão, muito resistente para mudar, porque eu achava que eu já conhecia Jesus. Mas quando eu entendi, quando o Espírito Santo de Deus me fez entender o que é verdadeiramente mudar de caminho, mudar a rota, eu mudei, procuro mudar a cada dia. Procuro a cada dia ver se tem algo errado em mim e mudar. Deus tem a sua maneira de agir nas nossas vidas. E cabe a nós buscar qual é essa maneira que Deus quer agir e permanecer nela. Porque às vezes estamos lá em cima, às vezes estamos lá embaixo. Às vezes queremos, às vezes não queremos. Ficamos igual um ioiô para cima e para baixo. Não sabemos o que queremos, mas Deus sabe. Deus sabe que Ele quer que eu e você e qualquer um que está neste mundo, Deus quer levar para a vida eterna. Deus não quer que nenhum de nós se perca, irmãos. Mas há uma coisa, irmãos. Quando a água do Espírito, ela se move dentro de nós, quando a água do Espírito começa a entrar e lavar o pecado, a nossa vida muda. Mas nós precisamos deixar. Muitas vezes nós gostamos. Quando eu digo nós, irmão, não quer dizer nós que estamos aqui na igreja. Eu digo nós, o povo de Deus, muitas vezes gosta de permanecer no pecado. Gosta de estar fazendo as coisas que muitas vezes não agradam a Deus. Nós temos que entender isso, queridos. Nicodemos tinha que entender aquilo que Jesus estava falando. Nascer de novo não é voltar para o ventre da mãe. Nascer de novo é mudar a rota, é mudar a direção, é mudar o rumo da nossa vida, é fazer Jesus fazer de nós aquilo que Ele quer, daquilo que Ele precisa para nós. O que Jesus quer que você faça para Ele? O que Jesus quer que você faça para Ele? Pergunta para Ele, ora, jejua que Ele vai te mostrar. Porque nenhum de nós, querido, nenhum de nós vai querer chegar perto de Jesus quando Jesus nos chamar e não apresentar nada para Ele. Eu não sei como vai ser, né, o julgamento de Jesus, como Ele vai nos julgar, mas uma coisa eu sei, aqui está escrito,
Porque quando nós compramos um liquidificador, um ventilador, qualquer coisa para o nosso uso, ele vem com um manual. E a gente lê como deve usar aquilo. E o nosso manual é esse. Aqui está escrito tudo aquilo que Jesus quer de nós. E Ele vai nos julgar segundo o que está escrito aqui. Segundo aquilo que Ele deixou para nós escrito. E o Espírito Santo faz toda a diferença na nossa vida, irmãos. E nessa noite, eu quero te convidar a fazer com que o Espírito Santo que está dentro de você, está dentro de mim, ele não seja apagado, mas que se ele estiver adormecido, que nessa noite ele desperte, para que você e eu possamos ser útil na obra dele, para que eu e você não possamos envergonhar o nome de Jesus lá fora, para que eu e você não sejamos um aqui dentro e outro lá fora, para que eu e você possamos ganhar vidas, e vidas segundo aquilo que Deus quer, aquilo que Jesus quer. Mas para que isso aconteça, amados, o Espírito Santo de Deus, se estiver adormecido dentro de mim e de você, ele tem que acordar, ele tem que despertar, ele tem que agir na nossa vida, para que nós possamos fazer tudo segundo a vontade de Jesus. Muitas vezes, amados, nós estamos adormecidos. Eu pedi para a Fernanda encher essas jarras de água. Eu quero fazer uma representação aqui. Vem cá, irmã. Essa jarra aqui, a jarra, tá? Representa a igreja do Senhor. A água é o pecado. Esse limão aqui somos nós. Quando estamos cheios do pecado, sabe o que acontece? Afunda. Fica lá no fundo. Fazendo coisas que não agradam a Deus. Mas, aí você vai dizer assim, mas que eu sou filha de Deus, sou filho de Deus, o que eu faço que não agrada a Deus? É lógico que essas coisas que eu vou falar não acontecem aqui na Igreja Metodista de Itaipuaçu. Aqui não tem fofoca, não tem mentira, não tem murmuração, não tem rebeldia. Fazemos votos e não cumprimos. Fazemos a obra de qualquer forma. Não frequentamos culto por qualquer motivo, e etc, 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 etc. Lógico, isso não acontece aqui. E nós ficamos lá embaixo. O crente que faz isso, ó, fica lá embaixo, cheio de pecado. Mas está na igreja. Quando tentamos sair por nossa força e da maneira errada, sabe o que acontece? Você pode molhar sua mão, irmã? Bota a mão aqui dentro. Ela vai tentar tirar o irmãozinho que está lá, mas aqui, ele está lá afundado no pecado. Vai. Transborda o pecado. O irmão continua lá, afundado no pecado. Aí outro irmãozinho, não, eu consigo. Vai lá, vê se você consegue. Sem cair água. Vai, irmã, sem cair água. Não, sem cair água. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem, quando a pessoa deixa o Espírito Santo de Deus agir,
olha o que acontece. O Espírito Santo age na vida da pessoa, vai agindo, vai agindo, vai agindo, vai agindo, vai agindo. E ele sai do pecado. Aleluia! Ele sai do pecado! Ele sai! Quando deixamos o Espírito Santo agir, perdão, irmão, vai ter que secar. Quando deixamos o Espírito Santo agir, ele sai do pecado, porque é o Espírito Santo, é quando estamos cheios do Espírito Santo, que o pecado sai da nossa vida. Não tem outro jeito, não tem aparência. Não tem aparência. Se você quiser, depois eu te ajudo, tá? Não tem aparência, irmão. Ou é ou não é. Se não é através do Espírito Santo, não tem jeito. E quando nós não deixamos o Espírito Santo, sabe o que acontece? O nosso pecado começa a fazer parte do pecado, da vida do outro irmão. Porque aquele que fica no pecado só ensina pecado. Aquele que faz errado só ensina o errado. Aquele que não frequenta a escola dominical vai ensinar que não precisa vir na escola dominical. Aquele que não dizima vai ensinar que não precisa dizimar. Aquele que não vem aos cultos vai dizer: o que tem? É um culto, fica em casa, vê pela internet, que bobeira. Mas quando deixamos o Espírito Santo, o pecado tem que sair. Amém? O pecado tem que sair. Amém, queridos? Eu estou falando isso para mim. A primeira pessoa que Deus fala é para aquele que prepara. Pelo menos comigo é assim. E eu quero te convidar nessa noite. A você, se você puder, se coloca de joelho. Ou fica em pé, ou fica sentado, da forma que você quiser. Se você quiser também. Porque o Espírito Santo, ele não invade a vida de ninguém. O Espírito Santo não invade. Ele só age na vida daqueles que querem ser mudados. Ele só age na vida daqueles que querem ser transformados. Mas uma coisa eu tenho certeza, o Espírito Santo, ele quer tirar o pecado que ainda possa estar habitando na minha e na sua vida. Ele quer transformar. E ele quer que você e eu possamos gerar outras vidas saradas e curadas, outras vidas cheias do Espírito Santo, outras vidas que possam gerar outras vidas. E essas outras gerar outras. E tirar aquelas vidas que ainda estão no mundo. E trazer para o reino de Deus. Ah, Senhor. Eis aqui a tua igreja, Pai. Ela é tua, ela não é minha, Senhor. E eu não conheço. Eu conheço meus irmãos, mas eu conheço o que está por fora, mas o Senhor conhece aquilo que está lá dentro de cada um, Deus. E o Senhor sabe aquilo que cada um de nós, Pai, precisa ainda largar, aquilo que cada um de nós ainda precisa ser transformado e parar de olhar para o lado, parar de olhar para o irmão, parar de olhar para o pastor e fazer as coisas agradáveis a Ti, Senhor. Ah, Deus. Toca, Senhor. Toca em cada um de nós, Espírito Santo. Toca em cada um, Espírito Santo. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa enviar teus anjos, Deus, e levar, Pai,
Tudo aquilo, Pai, que cada um de nós está entregando a Ti, Deus. Tudo aquilo que nós precisamos largar de lixo, Pai, que ainda, Senhor, está no nosso interior. Que Teus anjos possam levar, Senhor, e lançar no mar do esquecimento, Pai, para eles não fazerem mais parte da nossa vida, Deus. Porque queremos ser aprovados por Ti, Espírito Santo. Queremos ser aprovados por Ti, não queremos ficar mergulhados no pecado, mas queremos que o Teu Espírito, Pai, nos traga, Senhor, para o lugar que o Senhor quer, para a obra que o Senhor quer. Ah, Deus, às vezes, muitos acham que temos que ter uma grande obra, mas eu nunca esqueço um testemunho que eu ouvi, Deus. De uma história, Deus, que uma senhora e um senhor morreram e se apresentaram para Jesus. E aquele homem dizia para o Senhor, mas como essa mulher vai entrar no céu? Ela ficava o tempo todo sentada na igreja, nos cultos. Ela frequentava os cultos, perguntou Jesus. Sim, mas ela ficava sentada. Nunca fez nada na tua obra. Como que ela vai entrar no céu? E eu quero dizer para você, irmão, que Jesus te conhece. Não importa aquilo que pensem de você. O que importa é o que Jesus pensa de você. O que Jesus pensa de você? E Jesus respondeu para aquele homem. Aquela mulher ficava sentada, mas o tempo todo ela estava ali orando pela tua vida. Ali o tempo todo ela estava orando pela vida dos pastores. E nós, querido, muitas vezes nós enxergamos aquilo que os nossos olhos carnais enxergam. Mas Jesus vai além. Jesus olha aquilo que está dentro do nosso coração. E aquilo que nós fazemos que ninguém precisa saber, somente Jesus. E nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa nos revelar aquilo que Ele tem para mim e para você. Porque Deus é perfeito. A sua obra é perfeita. E que nós nunca estejamos na fila daquele que fazem a obra de Deus relaxadamente de qualquer maneira. Mas que nós possamos estar na fila aonde vamos nos apresentar para Jesus de uma maneira agradável ao coração dele. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que a todo momento, Pai, quer nos mudar, nos transformar e nos fazer cada vez mais perfeitos como Tu és, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a vida de cada um que está aqui, Deus. Abençoa a vida daqueles que não estão. O Senhor sabe o porquê. Ah, Deus, que nós possamos a cada dia agradar a Ti, Deus. Que possamos a cada dia agradar o Teu Espírito, Paizinho. Aleluia. Pode levantar, irmão, e aplaudir ao Senhor, glorificar o nome do Senhor, porque somente Ele é digno de toda adoração, de toda glória, de todo louvor, irmãos. Em nome de Jesus. Amados, eu tenho orado para que o pecado saia da igreja. Eu estava ali de joelho, pedindo a Deus porque nós precisamos mudar a situação. Nós estamos em jejum, eu estou jejuando e orando. Teve uma irmã até que perguntou, posso entrar no propósito? Pode, mas tem que vir à igreja também, né? Não ficou só entrar no propósito. Tem gente que não vem à igreja e não assiste nem pela internet. Quem vem na igreja, pelo menos na internet, tem que assistir. Para que a gente está passando o culto? A pessoa tem que assistir o culto. Ah, não, vou assistir outro culto. Não, tem que assistir o da igreja.
Então, eu estou buscando o erro da igreja, o pecado da igreja. Né? Eu tenho orado, não falei nada com a Ana sobre isso. E eu, por exemplo, estou fazendo um curso de discipulado. Estou estudando. A pessoa está sendo discipulada, está trabalhando discipulado, tem que aprender a obedecer, a estar na igreja, a orar pela igreja, a fazer o máximo. Não é pela igreja, não, é por Jesus. A igreja é o caminho. A igreja foi Deus que instituiu, foi Jesus que instituiu a igreja. Ele que instituiu. Então, esse é o caminho. Ela dividiu em várias igrejas. Aí eu penso, como é que eu vou fazer uma célula e botar uma pessoa à frente de alguma coisa? A pessoa não dizima, a pessoa não faz, não oferta, a pessoa não vai à igreja, a pessoa vai ensinar o quê? Pastor, está sendo muito duro. Eu acho que estou sendo pouco. Eu quero que o Espírito Santo venha trabalhar na nossa vida. E que a gente, para a igreja crescer, romper em fé, para a gente poder pagar nossas contas, para poder a igreja se manter, com certeza vai ter que mudar. Se tem algum pecado, Senhor, como o Senhor manda fogo dos céus, o Senhor faz o que o Senhor quiser. Como fez com Josué, quando tinha lá aquele homem que meteu a mão do dinheiro lá, que não podia botar na mão aquele dinheiro, não sei se é Coreia, Birão, não lembro agora, e que fez aquela situação em que o Senhor desmascarou. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, joga por terra tudo aquilo que é influência maligna da tua igreja, qualquer influência negativa, nós vamos orar, Pai. Nós não vamos cansar de bater na porta do teu trono, para desfazer toda a obra do diabo. E que essas portas, ó Pai, estejam entrando gente e não saindo gente. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu vou passar para o pastor Alexandre, então. Aleluia. Boa essa palavra. O Espírito às vezes precisa nos exortar, né? Nos encorajar a caminhar. E a palavra de hoje veio para nos encorajar. Isso é uma palavra de encorajamento, entenda isso. Para nos ajudar, nos fortalecer. Amém? Na nossa caminhada de fé. Porque todos nós pecamos. A Bíblia diz, todos pecaram. Todos nós pecamos. E o Senhor nos chama sempre a nossa atenção, porque o nosso Deus é um Deus de oportunidade. E Ele sempre dá oportunidades. Isso é um Deus maravilhoso. Porque Ele não joga ninguém fora, né? O homem joga fora. Mas Deus não, Deus acolhe, né? Então essa palavra de encorajamento, de acolhimento, de busca, de compromisso, né? Para as nossas vidas, que o Espírito Santo continue falando conosco no decorrer desta noite, no decorrer destes dias, amém? E juntamente com o pastor, nós estamos aqui fazendo um apelo, jejue conosco, participe conosco desta campanha. Nós estamos orando, os pastores estão orando pela vida financeira da igreja, de todo o povo, para que o Senhor te abençoe, para que o Senhor te prospere, para que você também tenha o seu... Esse sábado tem o quê? Louvorzão. Quem vai estar aqui? Toda a igreja. Todos os seus vizinhos que você quiser chamar. Todos os seus parentes, seus primos, seus tios, seus filhos, seus conhecidos. Pastor, mas só de Itaipuaçu? Não, chama a gente de Niterói, de Maricá, de São Gonçalo, de Nova Iguaçu, que vai dar um passeio aqui, vai dormir. Traz ele para cá, não tem problema não. Você que nos assiste, amado e amada, se essa palavra tem te alcançado, vem aqui estar conosco, amém? Aleluia, glória a Deus. Estará aqui alguns grupos de louvores, né? Tanto da igreja metodista quanto de outras igrejas, que é sábado agora, às 19 horas, estaremos aqui louvando, adorando. Após o culto, após o encerramento, teremos uma cantina especial. Especial, pastor, porque vai ser uma cantina que você vai abençoar a sua igreja. O rendimento, a receita dessa cantina vai vir para a igreja. Então você está colaborando. A Dani me mandou mensagem semana passada, não foi nessa semana. Eu respondi lá, que ela fica lá, pastor, não me respondeu.
trouxe lá duas quali que ela pediu. Para outra, de repente, ela pediu 1 quilo de peito de frango. A quali é para empada? É para fazer empada? É? Ah, também. Não vou nem dizer o que vai ter aqui, vai ser uma surpresa. Então você vai se alimentar espiritualmente durante o culto, e depois do culto você vai ter o alimento físico aqui, onde nós vamos ficar aqui confraternizando, conversando, né? Vai ser uma bênção. Amém? Aleluia? Todos nós estaremos aqui. Aleluia. Próximo aviso. Subido ao monte, dia 31 de outubro. Pastor Luiz separou essa data propositalmente, que é o dia da Reforma Protestante. A gente vai subir o monte lá. Não é Halloween não, hein? É dia da Reforma Protestante. A gente vai subir lá para a gente orar por todos esses pedidos de oração, pela sua família, pelo seu trabalho, pelos projetos que o Senhor está derramando nesta igreja, pelas células, pelos dizimistas, para que Deus envie novas almas, como chegou o nosso irmão aqui, Leandro, que está aqui, ó, veio lá do Rio Sul, depois de um dia inteiro de falar no microfone, porque ele é locutor lá no... Estou ouvindo uma voz outro dia lá no Rio Sul, o Leandro é o locutor lá do Rio Sul. E se esforce em estar aqui conosco. Deus te abençoe, viu, Leandro? Deus prospere a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Então, a igreja está recebendo novas almas. Recebemos o Fabiano, ele foi batizado, né? Então, a igreja está em movimento, nessa dinâmica. E a igreja chama pelos seus trabalhadores, seus cooperadores. Em quê? Na participação nos eventos, nos dízimos, nas ofertas, em tudo aquilo que nós temos. Nós vamos estar orando pelas células que serão formadas. Amém? Estaremos orando por todos os propósitos, estaremos orando pelos seus negócios, porque há irmãos e irmãs aqui que são autônomos, têm os seus negócios, né? Temos dentistas, temos pessoas que trabalham com gráfica, temos pessoas que têm o seu pequeno negócio, temos corretores de imóvel, temos administradores, advogados, enfim, a infinidade de pessoas aqui. Estaremos orando por todo mundo, por todos os seus parentes. Nesse dia 31, os veículos estarão aqui às 20 horas aguardando você, e a gente vai chegar lá às 21 horas e estaremos com alguns carros disponíveis. Você vem para cá e vai pegar uma carona conosco. Amém? Aleluia. Próximo aviso, dia 8 do 11, novembro, de 8 de novembro, de 9 às 12, evangelismo com um copo com água. A nossa igreja faz um evangelismo aqui, muito bom, é algo diferenciado, tá? Eu sei porque eu participei desse ano aqui, amém? Se você não participou, venha participar. Se você puder também contribuir, estamos pedindo a contribuição de uma caixa com 12 copos de água. Eu não tenho ideia de valores, deve ser uns R$20 isso. É menos de 20? R$34. Existe já alguns irmãos aqui, Valmir, Roberto, que já são doadores assíduos, mas nós precisamos da colaboração de todos. Pastor, o senhor vai dar a caixa de copo de água? Eu vou dar, minha caixa já está garantida ali, já falei com a Fernanda para anotar meu nome lá, amém? Então vem e participe, estando junto conosco, colaborando também com a doação do copo com água, aleluia. Próximo aviso, dia 13 de dezembro, estaremos comemorando o aniversário da Igreja Metodista em Itaipuaçu. É um sábado, de 9 da manhã às 17 horas, com um maravilhoso churrasco, aleluia, com sobremesa. Há uma casa aqui, uma casa bem grande, com piscina, com mesa de sinuca, onde estaremos oferecendo por um valor de R$40 para crianças a partir de 12 anos, R$40, e adultos segue esse preço. De crianças de 6 até 11 anos, R$20, e crianças abaixo dessa idade de 6 anos não vai pagar nada, com direito ao churrasco, refrigerante, sobremesa, e está lá conosco, com todos nós,
confraternizando numa festa linda. Teremos um culto abençoado pela manhã e depois estaremos confraternizando. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos trazer os dízimos e ofertas. Vamos abençoar a casa de Deus. Fique de pé. Amém? Venha com alegria. Louve ao Senhor. Venha cantando. Venha glorificando a Deus. Sempre quando você vier no altar, trazer o seu dízimo, trazer sua oferta, venha com alegria. Venha cantando, venha clamando ao Senhor, glorificando a Deus, amém? E antes de nós trazermos, vamos orar? Pai, no nome de Jesus, apresentamos ao Senhor dízimos e ofertas para a tua casa, Senhor. A Deus, oramos a Ti para que o Senhor venha multiplicar, Senhor, aquilo que tem sido ofertado e os dízimos que estão sendo, Senhor, a Deus entregues aqui, Pai. Nós oramos por todos os dizimistas da Tua igreja. Abençoa, prospera, abre as portas, Senhor. Ah, Deus, toca naquele processo. Ajuda teu filho e tua filha, Senhor, a fazer essa venda, ou a comprar, Senhor, aquilo que ele quer comprar, Pai, que ela quer comprar ou vender, Senhor, no nome de Jesus, Pai, prospera os negócios, Senhor, da tua igreja, prospera o trabalho de cada homem, de cada mulher, de cada irmão e irmã, Senhor. Ah, Deus, abençoa os seus pés e as suas mãos, e aonde eles pisarem, Senhor, e aonde eles tocarem, ninguém os resistirá, Senhor. Traz, Senhor, a providência para todos que precisam, Senhor. Ah, Deus, e aqueles que por algum motivo, a Deus, não está trazendo os seus dízimos e as suas ofertas, Senhor, abençoa, Senhor, para que ele possa também fazer. Abre a porta, dá causa ganha nesse processo, Senhor. Assim te oramos, te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus, você pode vir aqui à frente, amém? Aleluia. Aleluia. Amados e amadas, ainda nesse espírito de louvor e adoração, estenda a sua mão para cá. Pai, no nome de Jesus, apresentamos ao Senhor todos os pedidos de oração desse gasofilácio, Senhor. A Deus, pedidos de cura, pedidos de conversões, a Senhor, pedidos, Senhor, de portas abertas, Senhor, de uma compra de uma casa, de um carro, Senhor,
a Deus dos seus negócios, Pai. Senhor, diversas petições aqui, Senhor. Deus, entregamos diante dos seus pés, Senhor, todos esses pedidos, pedindo, Senhor, que o Senhor derrame, Senhor, a tua bênção, a tua graça e a tua bondade e misericórdia, Senhor. A Deus, que o Senhor possa vir atender o desejo do coração do teu filho e da tua filha, Senhor. Faz, Senhor, a tua obra. Faz, Senhor, a tua vontade, a tua obra na vida de cada um dos seus filhos e filhas, Pai. Senhor, eu estendo essa oração pela vida do pastor Luiz Tavares, crendo na cura. Pastor, o Senhor já foi curado, no nome de Jesus. Nós cremos nisso. Pai, eu oro também pela vida do Alexandre, Senhor, pela vida do teu filho. Ah, Deus, Senhor, por esta cirurgia, Senhor, que está sendo marcada, Pai, nós oramos pelo médico ou médica que vai operá-lo, por toda a equipe envolvida. Senhor, nós cremos na vitória do teu filho, Senhor. Oramos pela Rosiele também, que nesses dias não tem andado bem da saúde, Senhor. Deus, cura a tua filha, Senhor. Derrama teu bálsamo sobre ela, Pai. Continuamos orando pela vida do Fabiano, Senhor, pela coluna dele, Senhor. Ah, Deus, no nome de Jesus, cura o teu filho também, Senhor. Deus, e demais pessoas que às vezes nós não sabemos, Senhor, que precisam também de uma resposta, de uma cura, Senhor. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estenda a sua mão, receba a bênção apostólica, amém? Aleluia. Que você tenha uma semana abençoada, que você tenha dias de respostas de Deus para a tua vida e que você seja cheio e cheia do Espírito Santo de Deus, como foi pregado aqui nesta noite. Aleluia. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja em toda a face da terra. E a igreja diz: palmas para Jesus. Deus te abençoe.